No vídeo anterior, eu falei sobre as perspectivas de se publicar um livro e fazer sucesso como escritor. Neste vídeo, eu quero voltar um pouco e falar como se tornar um escritor de verdade. Porque, é claro, para fazer sucesso como escritor, é preciso ser um escritor. Antes de começar, eu quero responder uma pergunta que muita gente deve estar fazendo. Quem sou eu para ter a pretensão de falar sobre esse assunto? Eu sou um escritor de sucesso? Não, eu não sou um escritor de sucesso. Eu escrevi alguns livros e todas as pessoas que leram, inclusive pessoas que poderiam ser consideradas referências de seriedade nesse assunto, consideraram os livros ótimos. Mas nenhum livro meu teve sucesso. Isso foi há 5 anos e eu tentei tudo o que se possa imaginar para fazer com que esses livros deslanchassem nas vendas. E eu descobri que nada funciona nesta área se você não tiver muito dinheiro para investir. Foi o que vimos no vídeo anterior. O investimento para o meu livro giraria em torno de R$200 mil, porque é um livro bastante volumoso. Eu fiz então uma publicação independente, mas não mandando editar e imprimir. Eu mesmo fiz tudo, imprimi, fiz a capa, fiz tudo. E eu fui me aperfeiçoando na tarefa de produzir livros e isso acabou virando uma profissão. E com isso, o contato com muitos autores que me procuravam para produzir os seus livros me levou a continuar pensando sobre o problema, como fazer sucesso como escritor. E eu percebi que estava esquecendo o óbvio. O que é que os autores de sucesso fizeram? O que eles tinham para fazer sucesso? Qual é o capital que eles tinham que os tornaram capazes de produzir livros e vender esses livros com sucesso? Então, é a soma dessas experiências e dessas pesquisas que me levam a ter essa pretensão de falar sobre esse assunto. Mas vamos ao que interessa. No vídeo anterior, vimos que o principal obstáculo para a publicação do livro é o custo, porque as editoras dão preferência aos autores que já tenham um certo renome. Paulo Coelho já era conhecido pela sua parceria com o Raul Seixas. Frederick Forsyth tinha reputação como repórter de conflitos internacionais. O primeiro sucesso estrondoso de Frederick Forsyth, O Dia do Chacal, é uma dramatização de uma situação que ele testemunhou em 1962 na França, envolvendo uma tentativa de assassinato do presidente Charles de Gaulle pelos extremistas de direita. Ou seja, esses autores já tinham um embasamento sobre o assunto sobre o qual escreveram. E eles já eram conhecidos como experts nessa área. E é assim com a maioria dos casos de sucesso. O que eles escreveram já tinha um público consumidor esperando pelo que eles iam escrever. Eles eram autoridades no que escreveram. Ser conhecido na área em que escreve é o principal capital do escritor. Isso vale para os livros de ficção também, inclusive nos casos em que é impossível ter uma vivência no assunto sobre o qual se escreve. Isso é até óbvio, afinal, como é que se pode ter vivência sobre zumbi se zumbi não existe? Como fazem os autores de ficção? Eles se tornam autoridade num determinado tipo de livro. Se você pensar em uma autoridade sobre livros de mistério, você vai lembrar de Agatha Christie. Se pensar em livros de ficção científica, vai lembrar de Isaac Asimov, Arthur Clarke. Se pensar em livros de terror e suspense, certamente você vai pensar no Stephen King. Eles são autoridades nesses assuntos. Porém, seja lá como for que o autor se torne uma autoridade naquele tipo de livro, tudo isso vai levar bastante tempo para ser consolidado. O sucesso não vai vir da noite para o dia. Provavelmente, a maioria dos novos autores vai ter que seguir o caminho de se especializar em algum gênero de livro. Vamos falar, por exemplo, de ficção científica.
Se você gosta realmente de ficção científica, escreva ficção científica. Seja conhecido como um autor de ficção científica, mesmo que seja apenas entre seus amigos e parentes. Essa é a primeira pedra. Decidir o gênero sobre o qual vai escrever, estudar sobre esse gênero, se tornar realmente um especialista no assunto. Aí você vai ter se tornado realmente um escritor. Isso vai faltar divulgar o seu trabalho. Mas ainda assim, vai ser bastante improvável que você encontre uma editora que aposte no seu trabalho. Então vai ser a hora de você encontrar um caminho para publicar os seus livros. E é o que veremos no terceiro vídeo dessa série.